Glória a Deus. Salmo 8, versículo 2. Deus me deu esse versículo aqui, eu ia pregar em cima de outro, mas vou passar por ele também. Depois você já precisa deixar aberto em Jeremias capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 8, capítulo 2, versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Vou repetir de novo. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Vou ler de novo. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força. Glória a Deus. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, que eu possa hoje trazer a sua mensagem, não a minha, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer coisas, ó Pai, nesse culto, Pai, aonde nós possamos, ó Pai, a voltar, Pai, a verdadeira essência, a voltar ao que nós éramos e o que nós sempre fomos no Senhor, Pai. Senhor, desde já eu te repreendo toda agitação, todo espírito maligno que veio para roubar a atenção, a mente e a palavra que será semeada, Senhor. Senhor, traz paz nesse lugar, Senhor. Só teu Espírito, Senhor, eu peço aqui, Senhor. Só teu Espírito tem lugar, Pai, nesse ambiente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu aquele salmo. E o salmista diz que só uma criança, uma verdadeira criança, pode trazer um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração ao Senhor. O salmista está dizendo que nós sejamos como aquela criança, porque dali o Senhor suscitará uma força. Você consegue entender que uma criança, ela é livre de incredulidade? Ela crê, ela confia, ela acredita. Uma criança, quando depende do seu pai, já usei essa ilustração. Uma criança, se você está ali embaixo e falar pula, ela confia em você e pula. Mesma coisa, o salmista está fazendo essa comparação conosco, que nós temos que confiar no Senhor, que nós temos que confiar a todo momento no Senhor, porque é de lá que virá a nossa força. Então, por muitas das vezes, deixamos o nosso sentimento de criança na presença do Senhor e se tornamos crianças velhas, não de idade, mas de questionamento. Porque uma criança, quando você fala para ela fazer alguma coisa, ela faz. Ela não questiona, ela pergunta por que ela está fazendo, mas ela não questiona com maldade. E nós somos tão diferentes na presença de Deus, que tudo que Deus manda a gente fazer, a gente questiona. E a gente olha para a situação, olha para a adversidade, para a dificuldade. O salmista está dizendo, nós temos que ser como criança, para a força voltar, para as atitudes de servo, de filho de Deus voltar. O salmista está dizendo isso, que uma criança, ela crê em todo momento, ela não tem reservas, ela não tem limites, ela se entrega por inteiro quando ela confia. E eu te pergunto nessa noite, com a nossa maturidade tão espiritual, você confia no Senhor? Em todo instante, em todo momento, nós temos confiado no Senhor? Com a nossa maturidade tão espiritual, nós oramos 3 vezes ao dia, jejuamos, lemos a Bíblia, cantamos salmos, hinos, oramos, mas nós confiamos no Senhor, porque Deus hoje, nos dias de hoje, Ele não está à procura de pessoas que tenham a sua sabedoria e a sua inteligência. Não, Ele diz que Ele aniquilaria a sabedoria dos sábios. Mas Deus está atrás de pessoas com o coração puro, com o coração sincero, ou seja, como a de uma criança. É esse que o Senhor está atrás, de pessoas que têm um coração como uma criança. Em Jeremias capítulo 1 diz assim, palavra de Jeremias, filho de
reino de Judá, no 13º ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias. Fala, Joaquim, filho de Josias. Versículo 4: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Todos somos como criança, quando Deus conhece o nosso coração, porque só Ele pode esquadrinhar o nosso coração, só Ele pode conhecer as nossas dificuldades e os nossos desejos. E antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus, a Bíblia diz que já conhecia. Então, o conhecer de Deus, ele é diferente do nosso conhecimento. Deus já nos conhece antes da fundação do mundo, e Ele te conhece. Então, é necessário que quando uma pessoa, vamos dar um exemplo, o Edson e a Kate já estão 3 anos se conhecendo, mas quando eles se encontraram, não foi dando o primeiro beijo, foi já agarrando. Não, né? Matado. Mas teve que se conhecer um ao outro. E para Deus conhecer a Jeremias, tinha que haver uma situação, tinha que haver um momento. E a Bíblia diz que o povo estava sendo levado ao cativeiro. Era um momento de destruição, um momento de perda. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: nos momentos de perda que você acha aos seus olhos, é o momento que Deus vai te conhecer. É o momento que Deus vai te observar. É o momento que Deus vai olhar para dentro de você e vai falar: eis que te escolhi desde o ventre da vossa mãe. É o momento do cativeiro que Deus conhece. Em segundo lugar, Deus conhece o momento do cativeiro. Aí Ele fala: pastor Amanda, eu te conheci na dificuldade, agora eu pego na sua mão e te santifico. Diga ao seu irmão: sem santificação é impossível ver a Deus. Quando Deus fala de santificação a nosso respeito, para o nosso respeito, é porque Ele quer nos conhecer. Porque a cada nível que levamos de santificação, é o nível maior que chegamos perto dEle. Então, Deus primeiro conhece, depois Ele santifica, consagra Jeremias. Ou seja, a consagração e a santificação não é uma escolha nossa, mas é uma escolha de Deus antes do ventre da minha mãe, para mim e para você. Então Deus nos escolhe para nos santificar, para nos separar, para fazer algo para Ele. Então é por isso que eu não acredito que crente fica parado. Eu não acredito que o ministério do camarada é parado. Não, o ministério do camarada, ele é consagrado e separado para fazer algo. Primeira coisa, conhecer. Segunda coisa, santificar. Depois que você está santo, santificado, separado para Deus, aí eu te dou como profeta. Ou seja, quer exercer ministério, se separa para Deus. Não tem como exercer ministério fazendo as coisas erradas ainda. Primeira coisa, eu conheço, me santifico e me separo. Depois Deus dá o ministério. Não tem como Deus dar o ministério para a pessoa errada. É por isso que eu vejo um monte de gente aí falando em nome do Senhor e as coisas não têm acontecido e a vida da pessoa está uma desgraça. Porque não quer se separar, não quer deixar as coisas velhas e não quer ter uma separação e uma vida consagrada ao Senhor. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias, uma criança. Por quê? Porque o coração é puro. Aí Deus fala para Jeremias: ô Jeremias, tu vai falar as palavras que eu colocar na sua boca e não vão te ouvir. E nada vai dar certo. Tudo que você falar, ninguém vai te ouvir, Jeremias. Foi isso que Deus falou para Jeremias: você vai pregar, você vai falar e eles não vão te ouvir. Aí Jeremias fala: mas eu não posso, Senhor. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Repita comigo: inocência, ingenuidade e reconhecimento que não pode, vai fazer você fazer a tornar a ser. Jeremias reconhece: quando eu sou uma criança. Aí Deus pega e fala: agora eu vi, Jeremias, que o teu ministério vai longe. Você reconhece, Jeremias, que sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não pode fazer nada. Sem as minhas palavras você não pode ir a lugar nenhum, Jeremias. Agora você entendeu, Jeremias. Você reconheceu que você precisa continuar em
Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Quando você vê um edifício bonito, bem bonitão, grande, 20 andares, 22 andares, você acha que aquilo ali foi construído somente por o cara ali, os blocos e subiram ali nas colunas? Aquilo, a fundação daquilo é descido aproximadamente coisa de 20 metros abaixo do solo. Então, alguma coisa boa que Jesus quer fazer nas nossas vidas, tem que ser algumas coisas destruídas da nossa vida, demolidas da nossa vida, extirpadas da nossa vida. E aonde só Jesus pode ser o demolidor. Já assistiu aquele filme Demolidor? Vamos fingir hoje que Jesus vai demolir tudo que não presta na sua vida para poder colocar tudo novo em você. Aleluia! Mas, pastor, como é que é feito isso? Vai doer. Porque ele vai ter que arrancar tudo que não presta. E quando Deus fala na boca de Jeremias, para Jeremias, você vai ter que destruir. Você vai ter que detonar, você vai ter que acabar com tudo. Você vai ter que derribar para poder ser edificado. Então não adianta nós queremos ser edificados se alguns valores da nossa vida estão ainda tomando conta da nossa estrutura. Aleluia! E eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua estrutura? Como é que está a sua casa, o seu coração? Porque ali em Efésios diz que nós vamos ser edificados como casa morada de Deus. Como está a minha, a sua estrutura, a sua casa? Como é que estão os valores? Como é que estão as coisas lá? Está tudo bem? Mas se não está tudo bem, hoje é a oportunidade de você falar para Deus: Deus, precisa algumas coisas serem arrancadas da minha vida. Eu não sei o que precisa ser arrancado, você deve saber. Talvez a ignorância, talvez a falta de conversa, paciência, eu não sei. A sua atenção, alguma coisa tem que ser destruída para que Deus possa edificar a sua casa. Salmo 121, se eu não me engano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não for o governo da vida da sua casa, em vão é você estar aqui hoje. Ah, mas eu tenho que ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra, mas você tem que guardar ela no seu coração. Porque se você só ouvir, meu irmão, não vai produzir os frutos. Então a palavra que é lançada daqui, ela tem que confrontar e haver resultado. Porque senão sua casa não será um edifício bonito como o Senhor quer. Aleluia! É necessário o Senhor arrancar das suas raízes algumas coisas que ficaram. Aleluia! A Bíblia diz que Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, o que vês? E ele fala: vejo uma amendoeira. E a amendoeira fala de juízo sobre o povo de Judá e sobre o povo de Israel. E aí eu fui estudar sobre o que é uma árvore de amendoeira. E até perguntei para a bispa quando saí de casa, eu falei: qual que é a primeira estação do ano? Aí ela falou: a primavera. Eu falei: então tá certo isso tudo. Né? E dizem que essa flor de amendoeira, essa árvore de amendoeira, ela nasce e brota seus frutos primeiros que todas as árvores na primavera. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: primavera. Fala assim: seu irmão, primavera é a primeira estação. Então eu profetizo sobre a sua vida que o juízo virá rápido. Mas você está falando em juízo?
Jeremias, é você, camarada. Preste bem atenção quando você é como criança. Versículo 17. Tu, pois, Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não tenham mas na sua presença, que temas na sua presença. Versículo 18. Porque eis que te põe hoje por cidade forte, coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis, e contra os seus príncipes, e contra todos os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Jeremias, você vai falar, você não gosta de ouvir. Como eu aqui, estou falando que você não gosta de ouvir. Mas ó, Jeremias, te coloquei como cidade forte, proteção para sua família. Te coloquei como muros de ferro, coluna de ferro, te darei sustentabilidade para suportar. Te colocarei, Jeremias, como muro de bronze, imbatível, nada entrará no seu coração e nada destruirá aquilo que eu tenho para você. Mas é necessário você falar aquilo que os outros não gostam. A verdade, diga para o seu irmão, a sinceridade dói. Mas a sinceridade vai te trazer alguma coisa de esperança de novo, aleluia. Quando Deus pede e fala para Jeremias, Jeremias, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Sabe o que Deus estava fazendo na vida de Jeremias? Uma sementeira produtiva na mão do Senhor. Jeremias estava se tornando uma verdadeira sementeira na mão do Senhor. Jeremias, você vai lançar a palavra. Porém, se eles não ouvirem a minha palavra, ela é como uma rocha que esmiuça a penha. Ela vai batendo, até que um dia vai tocar. Jeremias entendeu isso. Jeremias estava fazendo uma reforma na nação de Israel. E eu quero falar sobre reforma hoje. Segunda Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedita, filho de Adai de Bosquete. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou. Nem para a direita, nem para a esquerda. Obrigado, Sérgio. Não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que interessante a revelação que Deus nos deu. Quem era o pai de Josias? Não tem o nome do pai ali. Por que a Bíblia só menciona o nome da mãe? Sabe por quê? Porque nós, pais, não estamos fazendo o nosso papel de sacerdote dentro de casa. E aí Deus está transferindo a responsabilidade para mães. Mães que têm autoridade. Pais que não querem fazer, mães vão fazer aqui. Eu profetizo sobre as mães desse lugar. Pais que não querem fazer. Pais que não querem trazer o filho. Pais que não querem trazer destino para os filhos. Deus vai levantar as mães com autoridade dentro de casa, com autoridade dentro do lar. Apertou agora, né? Os homens estão tudo de cara feia agora. Você vê que ele não dá o nome de seu pai. Sabe o que eu quero dizer com isso, Sérgio? Que nós não podemos dar destino aos nossos filhos se nós não tivermos o coração como de Josias, como uma criança. 8 anos Deus chama ele e fala: tu vai começar a reinar, Josias. Tu vai ser rei com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que o seu avô Josias, preste atenção aqui, o seu avô Josias, o avô de Josias é Manassés, o pior rei da história. Mas o que eu quero
Sabe o que eu quero te dizer? Que só pode ser levantado pessoas com um coração puro, se o rei também tiver um coração puro. Josias tinha um coração puro, então eu vou levantar um profeta de coração puro. Deus só pode levantar uma criança se o coração do profeta também for o coração de uma criança. Deus só pode levantar o teu filho se o seu coração for o coração de uma criança. Deus levanta Jeremias no tempo de Josias. Mas como, pastor? O avô dele, o pai dele foram homens maus. Manassés, o avô, e Amon, bem cruel. Sabe o que eu quero dizer? Quando os pais vão fazer, os filhos vão começar a fazer dentro da sua casa. Os filhos vão se levantar com uma boca profética dentro da sua casa, vão enfiar o dedão na minha, na sua cara e falar: se converte, vai para a casa do Senhor, buscar e adorar o Senhor. É isso que os filhos vão começar a fazer dentro da sua casa. Quando Amon e Manassés não quiser fazer, Deus vai levantar Josias dentro da sua casa para falar: ei pai, se converte. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus converterá o coração dos pais através dos filhos. Sabe quando teu irmão fala: teu filho vai te converter, cara? Eu profetizo isso, teu menorzinho vai te converter. Vai ter hora que ele vai falar: não pode fazer isso, papai. Não pode fazer isso, mamãe. A Bíblia diz que isso é pecado. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua estrutura. Os seus filhos serão levantados como voz profética dentro da sua casa. Mas que isso não pode? Eu tenho teologia, dane-se a sua teologia. Eu tenho tempo de igreja, dane-se o tempo de igreja. Deus vai usar seu filho, porque ele é puro de coração. E eu torço por isso, que você chegue aqui desconcertado, abalado, chorando e falando: Deus usou meu filho. É para isso que ele vai ser levantado dentro da sua casa, para você se converter verdadeiramente aos caminhos do Senhor, a ter um coração como Josias. Deus tinha uma ordenança a Josias, seu avô. Tu vai reparar o templo do Senhor, tu vai destruir os postes de Baal, tu vai destruir a adoração a outros deuses. Tu vai acabar com tudo. Ele tinha uma função a fazer, por isso eu não acredito que aquele que recebe uma função de Deus e não faz é porque está no pecado quando não quer fazer. Porque todo cara tem um chamado, por mais que eles não te ouçam, Jeremias, você vai em nome do Senhor. Por mais que as coisas não deem certo, você vai marchando no nome do Senhor. Até quando você vai arrumar? Até quando você vai se consertar? A Bíblia falou algo muito engraçado para mim. E aí? Por que você não está fazendo? Não, tem que arrumar minha casa. Por que você não está fazendo? Não, tem que arrumar meu serviço. Até quando você vai ficar nessa? Ah, Jesus! Ah, Jesus vai voltar, você não vai fazer o que ele mandou você fazer. Arabacala, baixando, arabarrai. Até quando? Até quando você vai destruir aquilo que já foi destruído, que o Senhor vai edificar? É necessário, meu irmão, já que comigo acabou necessário fundamento agora aí.
na onde? Centralizada no posicionamento do que Deus me quer. É por isso que não dá mais para acreditar. Ai, Senhor, agora eu estou firme. Daqui a pouco agora eu estou fora. Agora eu estou firme. Daqui a pouco eu estou fora. Não, você que vai estar desviando para a esquerda ou você está desviando para a direita. Você não está no posicionamento que Deus quer que você fique. Deus não está perguntando dos seus pecados se você cai na esquerda, nem dos seus pecados se você cai na sua direita. Deus está falando se você está no centro da vontade dele. É isso que Deus está falando. Tira essa inconstância do inferno da sua vida. Porque é do inferno. Tira essa inconstância maligna que está te tirando do propósito e do foco de Deus. Se você não tirar, Deus tira o que está te tirando. Eu profetizo isso na sua vida. Se você não tirar, Deus tira o que está te tirando do propósito. Ah, eu não posso fazer isso, eu posso. Eu sou profeta, irmão, e eu profetizo isso. Eu vou orar para Deus tirar, porque vai no propósito de Deus. Não é para tirar seu marido, não, meu irmão. Primeiro a sua casa, mas o que está tirando o propósito, meu irmão. Seja carro, seja emprego, seja qualquer coisa que for o tempo, Deus vai mandar para você voltar a colocar a sua boca no pó como antes, a você santificar a sua casa como antes. A vida não é como um vento que passa, não, meu irmão. Tem demônios querendo destruir a sua casa, a sua família, seu ministério. Desperta tu que dormes. Vou falar com amor para essa casa, todo mundo correto. Desperta tu que dormes. Seja centrado, Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta vem da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas, vírgula, para o seu próprio fim. Se o Senhor te deu, é para voltar para Ele. Tudo que Ele fez, pastor Bartolomeu, eu volto para Ele. Se Deus deu um emprego, é dele. Se Deus deu um marido, põe na mão dele. Se Deus deu uma esposa, põe na mão dele. Porque tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Se Deus deu um filho, consagra a Ele. Se Deus deu um ministério, consagra a Ele. Devolva a Ele. Nada é seu, nada é meu. Aleluia! Temos que voltar
se humilhe e arrasta as suas vestes. Você já viu aqueles irmãos? Ah, eu vou soltar uma mentirinha, Leandro. Abraão mentiu, eu também vou mentir. Mas quando alguém falar isso para você, fala, mas ele tem um filho dele, você tem que tratar o seu? Porque às vezes queremos se justificar, pastor, para não ter uma mudança de vida naquilo que está escrito no livro da lei. Ah, eu vou dar uma cheirada só no final de semana, depois eu vou em dois cultos, tomo a Santa Ceia, Deus me perdoa. Ele não quer mudança. As meninas ficam com 5 a semana inteira, depois vem aqui, sangue, sangue, sangue. Aí confronta aqui, ó, fala, ó, você tem que fazer assim, assim, não, eu não sabia dessa parte. Fala foi dura, não vou lá naquela igreja, aquele pastor endemoniado, fica muito bravo. Endemoniado é você, irmão, que não quer conserto. Endemoniado é você que não quer mudança. Tá perdendo? Ele rasga as suas vestes, ele reconhece, ele se humilha, pastor Bartolomeu. Eu acho que ele leu ali e falou, rapaz, eu estou errado demais, cara. Eu preciso voltar a chorar aos pés do Senhor. Minha mulher fala para mim escutar, para escutar ela e eu não escuto. Aí ele já começa a falar, a mulher sabe, ele fica a sua casa, Josias, ouve ela. E ele ouve vários amigos do mundo e não ouve a mulher. É verdade. Ó, aí deu cabeça, aí a mulher em casa ouve essa palavra e fala, o marido da sua casa é o cabeça. Você não pode querer brigar com ele, dá um pau nele lá. Quem manda lá é o marido. Você não é a sargenta, quem manda lá é o marido. Tem mulher que é sargento, irmão. General. Sargento é geral. Misericórdia, aí se depara. Mas outra integridade, olha o coração de Josias. E o rei mandou a Malaquias, o sacerdote, e Elicão, filho de Safá, e Aquibor, filho de Micaía, e a Safã, o escrivão, e a Azarias, o servo do rei, dizendo, presta atenção, presbítero David. Versículo 13. Ide e consultai ao Senhor por mim, Pelo povo, pelo povo por Judá. e por toda Judá. Geralmente o homem de Deus, né? O cara, quando é homem de Deus, fala, ó, vai lá consultar o profeta lá, mas pede uma consulta por mim, pela minha família e pelos meus amigos. Mas geralmente os profetas de hoje em dia, né, Renato? Vai consultar por sua vida, eu sou santo. Eu sou homem de Deus, consulta pela tua. Então, a palavra do Senhor primeiro serve para mim, pelo povo e por toda Judá. Olha que Josias vem na presença do Senhor, criança. Ele fala, consulta lá o sacerdote, a profetisa Uda, consulta por mim se eu ando errado, consulta pelo povo, pela minha família e pelos meus amigos. O cara se põe junto no erro. Geralmente uma pessoa com coração de criança, ele assume as suas responsabilidades de reino. E ele fala, eu também estou no bolo, eu estou errado. Eu não sou santo, a palavra que corta mim, corta você. E aí eu tenho uma coisa que falou muito comigo. Por mim, pelo povo e por Judá. Repita comigo. Por mim, pelo povo e por Judá. 3. Repita comigo. Andar, correr e voar. Isaías 40, né? Assim eles esperam no Senhor. Como é que diz aí? Subirão como asas como águia. Subirão como asas como águia. Voarão, né? Correrão e não se cansarão. É isso? Correrão e não se fatigarão. Correrão, não se fatigarão e andarão. Não se cansarão. Fala, diga para o seu irmão, há etapas na sua vida para você chegar a voar com o Senhor. Primeiro você tem que aprender a andar com o Senhor. Depois você tem que aprender a correr com o Senhor. E depois você tem que aprender a voar com o Senhor. Se você não sabe andar no pouco, você
E se você não espera no Senhor, você nunca vai conseguir voar. Eu fui viajar para Santa Catarina de avião e só sai quando tem um destino, né? Diga para o seu irmão, só sai no seu lugar quando você tiver um destino, um propósito de Deus na sua vida. Se não, fique no seu lugar, quieto, com a boca fechada. Você ajudou? Você já viu aquelas birutas de aeroporto? Já? Sempre fica duas, uma em cada ponta, aonde a aeronave sai. A aeronave pode decolar por aqui, ela pode decolar por aqui. Mas a aeronave ela só decola quando a biruta está apontando que o vento dela está contrário à sua decolagem. Diga ao seu irmão, quer voar? Se prepare para os ventos contrários. Quer voar? Se prepare para a tempestade vir na sua casa. Porque depois de toda tempestade virá um grande sol, virá uma grande abundância de luz. Meu irmão, se prepare. Quer voar? Se prepare para os ventos contrários. Eu profetizo que você voará, que você correrá e você não se cansará, mas chegará no propósito que Deus tem preparado para a sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Trata-se de reparar fundamentos. Deus chama Josias e fala: Josias, eu tenho que arrumar algumas coisas, Josias. Fala, reforma foi no tempo. Fala, reforma foi no tempo que Josias fez. Fala, agora reforma é em você. Josias significa o Senhor salva. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Estou terminando. Conta 60 versículos aí. Vai melhorar, mas daqui a pouco nós vamos falar de vitória. Mateus 21. Primeiro Deus levanta uma criança para reformar o templo. Olha quem que Deus levanta agora, cara. Aquele que você está aqui, aquele que você veio adorar. 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curou-os. Versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia. Olha só, quem está dentro do templo adorando a Deus, não está nem aí. E os meninos clamando no templo. Quem estava clamando? As crianças. Hosana ao filho de Davi. Ou seja, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem das alturas. E nasceram-lhes. Ouves o que dizem? E Jesus lhe disse: sim. Nunca leste Salmo 8? Pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tirastes o perfeito louvor. Tirastes o perfeito louvor. Jesus entra no templo. Pega uma cadeira dessa aqui, ó. Começa a quebrar tudo. Começa a destruir tudo. Jesus começa a jogar as cadeiras fora. Estavam fazendo da casa do Senhor negócio. Os judeus esperavam os judeus de outras nações chegar, pastor Jonas. E aí eles tinham moeda de troca e eles superfaturavam em cima daqueles estrangeiros. Aí Jesus entra e fala: bando de ladrão, Minha casa sem vergonha, crente sem caráter, enganador, compra e não paga. Tu é ladrão.
sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinavam-lhes muitas coisas por parábolas, e eles diziam a sua doutrina. Ouvir, eis que saiu o semeador a semear. Quem é o semeador? E saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo ao sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se.